Muito bem, Vida e Saúde já está de volta e agora a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre o pH do sangue. Para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui a doutora Márcia Lobo Vidotto. Muito bem-vinda ao Vida e Saúde novamente, que você possa nos trazer informações preciosas de mudança aqui, viu, Márcia? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Na verdade, a gente vai falar sobre o pH dos alimentos, eu falei errado, né? A Márcia é escritora desse livro aqui, vou mostrar aqui pro Walker, que se chama Saúde Nua e Crua. Já está na terceira edição, Márcia? Sim. Terceira edição, um livro valiosíssimo, com dicas preciosas, com muita pesquisa, tem receita. Tem um contato para a gente poder adquirir, entrar em contato com esse livro, Márcia? Sim, para ficar mais fácil, o próprio título do livro, saudenuicrua.com.br, entrando lá. Na verdade, é um projeto comunitário e você pode entrar em contato e adquirir esse livro a preço de custo. Você sabe que eu tenho visto muita gente sendo transformada com as informações contidas aqui, viu, Márcia? Que maravilha. E mudando, assim, radicalmente, não só os hábitos, mas a maneira como encara as coisas, a saúde em geral. E a informação é que faz a diferença. Total, total. Márcia, o pH dos alimentos, esse é um assunto muito interessante. Tem gente que tem muita dúvida sobre a combinação, sobre que tipo de alimentos usar. Porque, de maneira geral, a gente precisa saber sobre o pH dos alimentos? E, na verdade, não só dos alimentos, mas do corpo também, como você disse a princípio. E o interessante é que ninguém precisa ser bom de química para entender essa questão do pH. E, na verdade, vamos começar pela sigla. pH significa potencial de hidrogênio, mas que, em linguagem comum, simplesmente indica se um fluido do organismo, como a saliva, a urina, o sangue, está de um lado da escala, ácido, ou do outro lado da escala, alcalino, ou no centro da escala, num pH equilibrado, que seria um equilíbrio entre ácidos e básicos, ou álcalis, né? Na verdade, o principal a ser entendido aqui é que esses dois tipos de químicos, ácidos de um lado e álcalis do outro, eles são opostos. Mas quando eles se encontram numa proporção adequada, eles se anulam, formando então um pH equilibrado ou um pH neutro. E por que isso é importante, na verdade? Para começar, é necessária uma quantidade de álcalis muito maior para neutralizar qualquer quantidade de ácidos. Olha só. Então, por isso que não é a continha meio a meio. Não, e por isso que é muito mais fácil nós mantermos equilibrado o pH do que tentar correr atrás do prejuízo e equilibrá-lo depois. E é isso que nós vamos ver hoje, como manter o pH do corpo equilibrado. Vamos tentar entender por que é tão importante. O nosso corpo sobrevive com um pH muito ácido? Sim, veja, na verdade, a escala de pH, ela vai de 0 a 14. Certo. Bem no meio da escala está o número 7, que seria um pH equilibrado, o perfeito equilíbrio entre ácidos e álcalis ou bases. Para o corpo se manter saudável, nós precisamos de um pH equilibrado, levemente alcalino, que seria um pH rico em oxigênio, que seria, em termos da escala, 7,3. E, na verdade, o corpo, ele se esforça para manter esse equilíbrio. Então, na verdade, ele precisa neutralizar, expelir a maior parte dos ácidos que são produzidos, para que o corpo se mantenha em equilíbrio. Então, se ele estiver muito ácido, a gente pode até morrer? Sem dúvida, um corpo extremamente ácido, ele não vive. O que modifica esse termômetro do pH no nosso corpo? Na verdade, o próprio funcionamento do corpo, o metabolismo normal do corpo, ele já produz ácidos. Mas essa acidez natural, ela está sob controle, porque o nosso corpo, ele tem mecanismos
para manter os níveis de ácidos e ácidos e álcalis equilibrados, principalmente através dos nossos rins. Os nossos rins, eles usam, veja que interessante, os rins, eles usam minerais alcalinos, como o cálcio, potássio, magnésio, mas principalmente o cálcio. Os rins usam esses minerais alcalinos para neutralizar e expelir os ácidos do corpo. E a alimentação modifica a acidez do sangue? Sem dúvida alguma. E na verdade, essa acidez natural do corpo, ela está sob controle. O nosso corpo consegue dar conta dos ácidos que são produzidos naturalmente com o metabolismo, mas o problema surge quando esse nível de acidez aumenta, justamente através de uma alimentação inadequada ou uma alimentação acidificante. E aí justamente o corpo vai ter dificuldade para equilibrar e o pH vai ficar ácido. Que alimentos são esses que acidificam o sangue e o corpo? Na verdade, nós podemos dividir esses alimentos acidificantes em 3 grupos. O primeiro grupo seriam os alimentos de origem animal, todos eles. As carnes vermelhas, aves, peixes, frutos do mar, as chamadas carnes embutidas, que seria hambúrguer, salsicha, linguiça, nuggets e os outros alimentos de origem animal, como ovos, o leite, os derivados do leite, como manteiga e queijo. Um segundo grupo seria os alimentos chamados industrializados, que seria aqueles alimentos processados ou ultraprocessados e que seriam, poderíamos dizer assim, os congelados, os alimentos, por exemplo, todos os alimentos salgadinhos prontos, de pacote, congelados. Biscoitos, bolachas. Biscoitos. E, na verdade, para deixar assim a classificação mais fácil, até os alimentos feitos à base dos brancos, dos refinados. Ok. Açúcar e farinha brancos, sobremesas, os chocolates, adoçantes. Isso tudo acidifica? Eles são alimentos acidificantes. E o último grupo seria algumas bebidas. As bebidas alcoólicas, as bebidas lácteas, achocolatadas e todas as bebidas cafeinadas, que na verdade o café, os chás, chá mate, chá branco, chá preto, chá verde, o chimarrão, refrigerantes. Então esses são os alimentos que a sua própria estrutura é acidificante e aumenta a acidez do corpo e vai dar muito mais trabalho, na verdade, para o corpo tentar neutralizar e que não consegue. Não compensa. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, quero entender aqui melhor os prejuízos de um sangue, de um corpo alto em acidez. Mas agora, você não mencionou aqui alguns alimentos que é muito comum a gente ouvir as pessoas falando: nossa, meu organismo está ácido, não posso tomar limão, não posso chupar laranja, abacaxi. Por quê? Não são alimentos ácidos? Veja, o interessante disso, o limão, por exemplo, de ácido, ele só tem o nome. Ou, na verdade, ele só tem a fama. Olha só! Na verdade, o limão, assim como todas as outras frutas chamadas ácidas ou semiácidas, elas são chamadas assim simplesmente para distinguir o sabor. Na verdade, de uma banana e um mamão, que são chamadas frutas doces. Então, essas frutas ácidas, elas só têm aquele gostinho cítrico na boca. Mas depois de digeridas, todas as frutas, na verdade, os vegetais e todas as frutas, eles são alimentos alcalinizantes. Depois de digeridos, nenhum alimento como esses, como essas frutas, temidas em alguns casos, né, em algumas doenças, mas eles não têm culpa de nada. Olha e, só. na verdade, esses alimentos não deixam nenhum resíduo ácido no organismo. Quando a gente, então, está com sangue ácido, digamos que a gente tenha uma dieta muito... Olha, as maritacas estão querendo participar aqui do Vida e Saúde, Maravilha, gente. que linda.
Quando a gente percebe que o organismo está ácido, eu gostaria de saber se é possível a gente perceber isso sem um exame clínico, por exemplo. E a gente ingere alimentos alcalinizantes, como todas as frutas, incluindo limão, abacaxi e os temidos ácidos aí. A gente consegue ajudar o nosso corpo a equilibrar o pH? Veja, primeiro, o pH, ele afeta cada célula do nosso corpo, né? E o próprio funcionamento, o bom funcionamento do corpo, ele precisa de um pH equilibrado, levemente alcalino, rico em oxigênio, 7,3 como nós falamos. Mas a acidez não tem jeito, ela vai corroendo os tecidos. Olha. E ela está na base das doenças. E é por isso que o corpo se esforça, na verdade, para neutralizar. O corpo tenta expelir a maior parte dos ácidos produzidos. Eu já ouvi dizer uma vez que o sangue ácido, na verdade, ele é um ambiente perfeito para a instalação de doenças. Sem dúvida, é o berço ideal para que as doenças realmente se desenvolvam, se façam presentes e se desenvolvam. Mas, na verdade, nós temos a nossa parte a contribuir justamente não aumentando essa acidez. Porque tem gente que fala assim, tudo bem, eu como, mas aí eu como um abacaxi de sobremesa. Vou na churrascaria, mas aí o abacaxi ajuda a digerir, eu já estou fazendo a minha parte. Não é bem assim que funciona, então, pelo que você está falando. Não. Porque, na verdade, os alimentos acidificantes, como esses que nós mencionamos, né, os de origem animal, industrializados, e essas bebidas cafeinadas, elas vão deixando o resíduo ácido no corpo. E esses resíduos, eles, na verdade, eles não ficam só nos seus fluidos, eles também são depositados no corpo. E eles vão eles vão ser depositados na pele, nos órgãos, nas artérias. Nas juntas, nas articulações também. Então, não é uma questão de simplesmente eu como isso daqui, e porque, na verdade, esse resíduo ácido, ele vai ficando instalado no nosso organismo. E nós precisamos, na verdade, a atitude preventiva, né? Não deixar que esses alimentos se acumulem. Existe um teste que mostre como anda o equilíbrio do nosso corpo? Sim, na verdade, não existe um teste que diga, na verdade, o quão ácido está o seu corpo. Por quê? Porque os testes, eles só medem a quantidade de ácido nos fluidos, na saliva, na urina, no sangue. Mas os testes não mostram, na verdade, o quanto de ácido já foi depositado no corpo. Está acumulado ali. Está acumulado e estão ali nos órgãos, justamente gerando doenças. Mas existem sim, por exemplo, o teste do pH no sangue é um exame laboratorial comum e que pode ser feito. E você também pode analisar a sua urina. E eu vou falar para vocês rapidamente um teste caseiro que você pode fazer para analisar a sua urina. E você pode fazer isso na sua casa. Oba, e de uma maneira lá. simples. Pegue umas folhas de repolho roxo, coloque no liquidificador, bata com um pouco de água, coe numa peneira. Pegue aquele líquido roxo e vá até o banheiro. E você coloca aquele líquido no vaso sanitário logo após você ter urinado. Se o líquido permanecer roxo, a sua urina está ácida. Agora, se ele ficar um pouquinho mais claro por róseo, é sinal que a sua urina está muito ácida. E se aquele líquido mudar de cor e for para a tonalidade azul, significa que a sua urina está neutra. E se ficar azul clarinha, significa que ela está levemente alcalina, que é o ideal. Então o certo seria ficar azul clarinho. Azul clarinho. Azul, azulado, rosa e roxo, então vai ficando pior. Para o roxo vai ficando, não é ideal. Exatamente. E na verdade nós podemos ver isso, mas a maneira mais segura, na verdade, de você controlar o seu pH é você tomando medidas no que se refere à sua alimentação. Porque, como eu disse, esses testes, eles são, como diríamos, parciais, né? Eles não dão uma visão totalmente completa. Então, você precisa cuidar, na verdade, daquilo que você pode controlar, que é a sua alimentação.
Márcia, tem uma pergunta que talvez não queira calar aqui, a gente precisa saber. Muita gente passou a maior parte da sua vida, talvez pela ignorância, talvez por realmente rejeitar alguns conhecimentos com relação à área da saúde, vivendo com esse tipo de alimentação que acidifica o sangue. Então, são os alimentos carnes de todos os tipos, os superindustrializados, e os cafeinados, as bebidas lácteas. Certo. O que acontece se eu parar agora e falar, chega, agora está na hora de tomar conta da minha vida e de viver do jeito que Deus quer para mim? E eu começo a ter uma dieta mais equilibrada, com integrais, com frutas, verduras, com uma abundância desse tipo de alimento. O nosso corpo, ele se reajusta, Márcia? Uma coisa interessante, completando, aí, abrindo um parênteses dentro da sua pergunta, quando a gente fala de alimentos acidificantes, e talvez você que me ouviu, quando eu disse os grupos, você deve ter pensado, nossa, são muitos. É tudo que eu como. São muitos alcalinizantes. Mas veja o seguinte, a lista de alimentos que são saudáveis e que são alcalinizantes é ainda bem maior. Então, na verdade, graças a Deus, gente. Quando a gente para pensar, por exemplo, todos os legumes, todas as verduras, todas as raízes. Os feijões. Veja, primeiro, legumes, verduras e as raízes em geral, do pepino ao alface, passando pela batata e a cenoura e todos os outros que você encontra no hortifruti do seu mercado, são alcalinizantes. Depois vem todas as frutas, como nós citamos, doces, ácidas, semiácidas, hídricas, todas elas excelentes. E aí vem os cereais integrais, e as leguminosas, que seria a aveia, a lentilha, a soja. E aí nós iríamos depois para as bebidas saudáveis. Nós falamos sobre as bebidas que não são, mas nós temos uma lista enorme de bebidas que são alcalinizantes, os sucos naturais, os leites de origem vegetal, todas esses sucos. As ervas que não contêm cafeína. E os chás, exatamente. Todos os chás que não contêm cafeína fazem parte. E temos também os adoçantes naturais e integrais. A rapadura, o açúcar mascavo, o melado de cana, o mel puro. Então, veja, a lista, você tem uma alimentação variada, colorida, saborosa, muito saudável e toda ela alcalinizante. Então, na verdade, é possível, sim, nós mudarmos os hábitos e nós, na verdade, sermos proativos, né? E justamente controlarmos e fazermos a nossa parte. Ajudando o corpo, gente, ajudando o corpo que já faz um esforço muito grande para manter todo esse equilíbrio e nos trazer saúde. Agora é o seguinte, eu tenho um dado aqui interessante, Márcia, que diz que um estudo publicado pelo Jornal de Ciência da Alimentação constatou que o brócolis utilizado no micro-ondas com um pouco de água perdeu 97% dos antioxidantes. Que notícia! Já o brócolis refogado perdeu cerca de 11% menos. Será que dá para dizer que o micro-ondas então é vilão? Vejam, eu sei que o micro-ondas ele já ocupa o seu lugar fixo na cozinha e ele já faz parte do dia a dia, né? E o micro-ondas ele é usado justamente pela sua rapidez, né? Pela sua praticidade. Mas, meus queridos, é um vilão. E porque, na verdade, você citou um dado dos antioxidantes e realmente ele é um método de cozimento e aquecimento que provoca a maior perda de antioxidantes. Mas não só isso. Na verdade, o uso do micro-ondas, ele rouba dos alimentos vários outros nutrientes, principalmente as preciosas enzimas, vitaminas, minerais. Então, e também ele rouba dos vegetais, por exemplo, a energia dos elétrons dos vegetais, dificultando a digestão dos próprios vegetais, mudando a própria estrutura molecular dos alimentos. E para completar a lista, o micro-ondas ele torna os alimentos acidificantes. Então, na verdade, você vê, é um dado aqui interessante, porque seria um brócolis, um alimento que a gente sabe poderoso, exato, se tornando um alimento agora... E que era alcalinizante,
ele se transforma em acidificante. E, na verdade, nós temos que nos virar na cozinha e aprender a viver sem o micro-ondas. Olha, não é impossível. A Márcia está aqui, ela tem dado cursos, palestras. E eu vou dizer agora, Márcia, uma coisa que você nem sabe, mas uma amiga minha frequentou um curso que você fez demonstrações, inclusive de culinária e tal. E aí eu perguntei, e aí? Ela era super... uma pessoa que não comia salada, que não gostava de nada vegetariano. Ela ia em casa, ela não comia nada. E aí ela falou, menina, você sabe que é gostoso? Então, eu acho que realmente falta a gente se livrar desse medo de que você pode viver sem o micro-ondas. Você vai se programar, porque você quer ter saúde e a gente quer que você tenha também, a gente torce para que sim. A Márcia dá um duro danado, escreveu um livro maravilhoso, anos de pesquisa. Então é possível, não é, Márcia? Sim, e na verdade o micro-ondas, ele é rápido, por exemplo, no preparo de um alimento, mas o preparo de uma saladinha crua é tão rápida quanto. Verdade. E na verdade, e se nós justamente formos para os alimentos de origem vegetal e partirmos mais para os crus, na verdade, nós estaremos comendo uma refeição rápida, de fácil preparo e muito saborosa e saudável. Certo. Né? Olha, quanta coisa preciosa, valiosa nós ouvimos aqui agora. Nossa gratidão pela sua participação aqui no Vida e Saúde e também as portas estão abertas, viu, Márcia? Muito obrigada. E eu gostaria de incentivar vocês, e estamos aí nos aproximando do final do ano e de um novo ano. E, na verdade, tudo é uma questão de mudanças de hábito alimentar. Nós podemos exatamente mudar os nossos hábitos, deixar de consumir os alimentos acidificantes e começar a reeducar o paladar e começar a apreciar os alimentos de origem vegetal, preservando as nossas enzimas que são tão necessárias e justamente as enzimas, elas são sensíveis ao calor. Então, mais uma vez, eu incentivo você mais crus. A ir para, quanto mais crus as suas frutas e os seus legumes e as suas verduras, quando você as consome de forma crua, você está tendo mais enzimas, mais nutrientes e você está indo em direção a um pH que é saudável, equilibrado e, na verdade, preparando o seu corpo para uma saúde plena. Tá certo, Márcia. Muito obrigada. Muito obrigada. E se você quiser aprender um pouquinho mais, Teru, e você que está nos ouvindo, eu incentivo vocês a lerem o capítulo que se chama Saúde se escreve com pH, que está aí nesse nosso projeto comunitário, o livro Saúde Nua e Crua, e que você pode também aprender mais sobre este e vários outros assuntos. Tá certo, Márcia. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem aqui receita, uma dessas saudáveis que a Márcia está propondo aqui. Vai ter fricassê de palmito, receita toda especial para o final do ano. Não sair da linha. É daqui a pouquinho.